Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versos 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas e as forças da morte não a conquistarão. Em algumas versões, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A palavra grega eclesia, ou eclésia, como muitos conhecem no português, aparece cerca de 114 vezes no Novo Testamento. Em pelo menos 5 ocasiões, essa palavra indica ajuntamento de pessoas, uma multidão em uma praça pública, uma reunião sem nenhuma conotação religiosa. Mas cerca de 90 vezes a palavra se refere a comunidades específicas de cristãos. Como, por exemplo, a eclesia de Deus na cidade de Corinto. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 1, 2. Ou a eclesia que se reúne na casa de Áquila e Priscila, lá na cidade de Roma, Romanos 16, 4. Outras 9 vezes a palavra pode ser compreendida também como a totalidade do povo de Deus, ou seja, a igreja em todos os lugares, a igreja universal, a igreja em todos os tempos, como na declaração do apóstolo Paulo, que propunha que mediante a eclesia de Jesus Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida. Nós vemos isso em Efésios 3:10. Traduzida no Novo Testamento pela palavra igreja, a palavra eclesia se referia a uma assembleia. Se referia a uma assembleia de cidadãos gregos. Em uma conversa com o apóstolo Pedro, Jesus afirma mais ou menos o seguinte: assim como os cidadãos gregos têm a sua assembleia, eu também vou reunir as pessoas ao meu redor. Eu também terei a minha comunidade. Eu também vou formar a minha eclesia, a minha igreja. Jesus institui a sua igreja no contexto de uma pesquisa de opinião que ele fez aqui. Pesquisa de opinião que, acredito, ele encomendou com os próprios discípulos dele. Interessante, né? Ele pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem era um dos títulos messiânicos, para que você saiba. Aquela altura, a altura em que Jesus faz esse questionamento aqui aos discípulos, ele já havia assumido abertamente perante os seus discípulos que ele era o Messias. Mas ele queria saber o que o povo pensava ao seu respeito.
Ele queria saber o que as outras pessoas pensavam acerca dele. E as respostas são variadas, né? Nós lemos respostas variadas. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e ainda há quem diga que um dos profetas, não sei quem, mas algum. Esse foi o relatório da pesquisa. O povo não conseguiu perceber que Jesus era o Messias. O povo não conseguiu perceber e não foi capaz sequer de imaginar que Jesus era o Deus encarnado, Emanuel. Mas e vocês? Perguntou Jesus. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Lá no verso 15. Vocês, o que acham? Então Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: Você é feliz demais, Simão. Você é feliz demais, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, não, mas pelo meu Pai que está no céu. A fé em Jesus como Deus encarnado ganha cores vivas nesse diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus sabe perfeitamente que a resposta de Pedro não é fruto de uma compreensão lógica. Também não é fruto de uma interpretação, de uma leitura das Escrituras hebraicas, seja em Moisés, seja nos profetas. A fé em Jesus como Deus encarnado é proveniente de uma investigação, de uma constatação. Por essa razão, Jesus afirma que o testemunho de Pedro não lhe foi revelado por carne, por sangue, mas sim pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Somente a partir dessa revelação, Jesus declara a sua igreja: Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muita gente pensa que ele estava falando de Pedro como pessoa somente, né? Mas Jesus estava dizendo assim: Pedro, é na sua humanidade, Pedro, é na sua inconsistência, Pedro, é na sua fragilidade, Pedro, é no seu medo que eu edifico a minha igreja. É a minha perfeição na sua imperfeição. É a minha imperfeição, a minha perfeição na imperfeição de todos os meus discípulos que virão depois de você, Pedro. No humano que falha, no humano que erra, no humano que cai, no humano que é totalmente inconsistente, no humano que foge, que pisa na boca. É em você, Pedro. É você que será essa pedra. É em você, é no humano, é na fragilidade que eu instituo o meu reino, que eu estabeleço a minha igreja. A primeira pedra, a pedra sobre a qual está edificada a igreja, a critério de alguns,
é Pedro. Mas não, é o próprio Cristo. Algumas pessoas ainda hoje acreditam que Pedro é a pedra. Tratado na tradição da cristandade, por exemplo, como o primeiro Papa. Como se Jesus tivesse dito, né? Tu és Pedro, tu és pedra. Jesus fez um jogo de palavras entre o nome de Pedro, que significa Petrus, ou seja, pedra. Mas não foi assim que o próprio Pedro, ele mesmo não se enxergou como primeiro de nada. Ele não compreendeu as palavras de Jesus como se ele fosse o responsável por alguém. Ele entendeu como eu acabei de dizer a você. Tanto que, ao escrever a sua carta, a sua epístola, Pedro afirma que Jesus é a pedra. Lá no capítulo 2 da sua primeira carta, versos 4 e 8, ele diz assim, ó: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Pedra viva, pedra angular. E estando nele, assim como Pedro, nos tornamos também pedras vivas. Nas nossas falhas, nas nossas dores, nos nossos defeitos, na nossa humanidade. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra primeira que sustenta todo o edifício de pedras vivas, assim como ele disse a Pedro. Mas de qual Jesus estamos falando? O grande mestre da moral? De qual Jesus estamos falando? O grande profeta? Para alguns, um rebelde revolucionário? O mais iluminado dos espíritos que pisou na terra? De qual Jesus a igreja fala? A pedra sobre a qual a igreja está edificada é Jesus Cristo, o Deus Filho encarnado. Repito, Jesus Cristo, o Deus Filho encarnado. É desse Jesus que falamos. Daquele que faz novas todas as coisas. Nós falamos do Jesus Cristo decifrado por Pedro. Isso estabelece a segunda verdade a respeito de Jesus e da sua igreja. O critério para a participação da comunidade de Jesus Cristo é a confissão de que Ele é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus Filho encarnado. Todos aqueles que se prostram diante de Jesus Cristo e o adoram como Deus encarnado, fazem parte da comunidade de Cristo. Repito,
todos aqueles que se prostram diante de Jesus Cristo e o adoram como Deus encarnado, esses sim fazem parte da comunidade de Cristo. A igreja de Jesus, ela não é composta por caráter étnico, como a Assembleia dos Cidadãos Gregos ou o Encontro dos Judeus na Primeira Aliança. A igreja de Jesus é para todos os povos. A revelação que Deus concede a Pedro a respeito de quem é Jesus, na verdade é uma revelação para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Em uma dimensão mais profunda, igreja, e sua face mais bela, a igreja, nós somos o corpo místico de Jesus Cristo. O Cristo que instituiu sua igreja habita por meio do seu Espírito Santo em todos aqueles que dela fazem parte. O Cristo instituiu a sua igreja, habita, tenha certeza disso, por meio do Santo Espírito, em todos aqueles que fazem parte dela. Colossenses 1, 26 e 27, nos diz assim: esse mistério permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo, mas agora é desvendado. Deus quis que todos, não apenas judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e de filiação religiosa. O mistério, em poucas palavras, é este: Cristo está em vocês, e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim. Esse é o âmago da mensagem. Cristo institui sua igreja em você, em mim. E por meio de nós, as coisas acontecem pela ação do Espírito Santo. Porque Jesus sabe de todas as nossas amarguras, dores, dificuldades. E é por isso que podemos observar a lei do Primeiro Testamento, para termos ciência de que por nós mesmos ou pelos nossos próprios méritos, nós não conseguimos ou não conseguiremos nos salvar de maneira alguma. A lei nos mostra isso. É impossível carregar esse fardo, é impossível segui-la em sua plenitude pelo nosso próprio mérito. E o próprio Cristo, o próprio apóstolo Paulo disseram: é por isso que ela está aí, que ela existe, para que nós vejamos isso, para que nós entendamos que somente a graça, somente esse amor imerecido, que tenha certeza, não dá para entender, é que nos salva, é que nos alcança, é que nos faz pessoas melhores, é que nos faz enxergar, por meio da ação do Espírito Santo, o quão distantes nós estamos de Deus pelos nossos próprios méritos. O quão distante nós ficamos de Deus quando achamos que podemos alguma coisa. Afinal de contas, alguém já disse: quando penso que estou forte, estou, na verdade, fraco. E quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando nós nos enchemos de nós mesmos, dos nossos egos inflamados,
das nossas certezas absolutas e absurdas, nos afastamos de tudo aquilo que é ser pedra. Agora, quando percebemos o quão pequenos nós somos, o quão falhos nós somos, pecadores, limitados, nos esvaziamos de nós mesmos, deixamos o nosso ego de lado e começamos a aprender de fato, caminhando de fato com aquele que nos amou e que nos salvou. Que possamos ser pedras, assim como Pedro, em todas as nossas fraquezas, para que em Cristo Jesus possamos participar de forma efetiva, de forma integral do reino de Deus. Não seja perfeito. Tem uma placa muito legal lá fora, né? É proibida a entrada dessas pessoas aqui. Nós precisamos de pessoas cada vez mais vazias de si mesmos. Precisamos de pessoas com incertezas. Precisamos de pessoas com medos. Precisamos de pessoas com limitações. Precisamos de pessoas que caem, que levantam, porque dessas pessoas é que o reino de Deus se compõe. Das pessoas que colocam toda a sua vida no altar de Cristo, morrendo para si mesmas, e entendendo que quando o Espírito Santo toma conta do nosso ser e dirige a nossa vida, aí sim, tudo faz sentido. Todas as dúvidas vão se exaurindo, vão nos deixando. Porque é aí que percebemos que Jesus Cristo está em nós, nos ensinando a cada dia, em todas as nossas dúvidas. Pedro foi chamado de pedra. E olha que Pedro negou. Pedro teve dúvida, teve medo, afundou no mar. Pedro se deprimiu e não queria mais sair do quarto. Porque ele queria, pela sua própria força, realizar as coisas. Mas quando ele entendeu que Cristo de fato realiza as coisas através da vida dele, ele escreveu isso aqui. Mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas dores, e mesmo um dia negando, mesmo um dia com medo afundando, mesmo um dia deprimido, essa mesma pessoa, de altos e baixos, morreu por amor a Cristo. Deu a sua vida por amor a Cristo. Eu e você poderíamos dizer, né? Vai fugir de novo. Vai correr de novo. Vai negar de novo. Mas ele esvaziou-se de si mesmo. Ele compreendeu quem é Cristo. E quando isso nos é revelado, nós vamos deixando as nossas próprias concupiscências cada vez mais para trás. E vamos vivendo por amor a esse Cristo, o Deus Filho, o amor encarnado, Ele que salvou a mim e aquele que nos salvou. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa cravar no seu coração, assim como cravou no meu, e que nós possamos, além de compreendê-la, praticá-la
no nosso dia a dia. Deus te abençoe.